8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Estamos começando a nossa live. Sextou! É uma sexta-feira, 16 de junho de 2023. Embora com todo esse ciclone que atingiu o nosso estado, ela estava programada de sexta para sábado, na madrugada. Mas ele se antecipou, foi de quinta para sexta. Arrasou muitas cidades, principalmente o nosso litoral. A grande Porto Alegre também, zona sul de Porto Alegre, sofrendo muito. Mas nós vamos tentar fazer um programa alegre com as notícias ruins que nós temos. Nós temos que dá-las a vocês, as ruins, as boas. E temos que estar aqui conosco. A oportunidade de vocês, talvez tenhamos algumas dificuldades com a internet durante a programação, porque ela está muito oscilante. Muitos lugares nem as têm, diante da grande quantidade de fios, postes que caíram, árvores, tudo isso, mas nós temos que superar. Nós temos que estar sempre tentando fazer o de melhor, e é o que nós fazemos, e é o que eu peço que vocês também façam. E é por isso que eu peço que vocês curtam, compartilhem, deem um like de positivo no nosso programa, além de divulgar o link. Estamos com esse estúdio aqui só do preâmbulo. Nós temos lá o estúdio 1, em que eu interajo com vocês. O estúdio 2, em que eu leio a nossa sinopse. Notícias, claro que temos muitas. Na polícia, na política, mas vamos nos ater, pelo menos no nosso preâmbulo, muito dessa catástrofe que atingiu o nosso estado. Mas temos muitas outras informações, por exemplo, tristes. Por enquanto, 3 pessoas já foram confirmadas as mortes diante dessa catástrofe. 2 em São Leopoldo e uma lá em Maquiné. Ainda temos, na estatística, 8 desaparecidos. Talvez outros até estejam, mas não estão ainda na estatística. Já o governador gaúcho, o Eduardo Leite, já declarou que vai destinar recursos para municípios atingidos pelo ciclone. Dentre muitas notícias ruins, nós temos uma boa que foi divulgada, que a Petrobras reduziu em 4,3% o preço da gasolina para as distribuidoras. Tomara que chegue nos postos de gasolina. Redução eu não vejo, só vejo os aumentos, mas agora eles são obrigados a reduzir o seu lucro e também repassar um pouco dessa redução do preço aos consumidores. É o que nós esperamos. Também o dólar engatou a 5ª queda consecutiva e fecha em R$ 4,80. Para o comércio, isto é muito bom. É a nossa economia se recuperando. Nós estamos torcendo pelo Brasil, com certeza. Também agora, diante dessa catástrofe, bombeiros formados recentemente já estão reforçando as equipes de salvamento após esse ciclone no nosso Rio Grande do Sul. Já vão sentir na pele as agruras que eles conhecerão durante o longo da sua atividade. E essa atividade que eu conheço muito bem, que por algum tempo também fui bombeiro da Brigada Militar, e na capital, onde pegamos grandes incêndios, e ainda na função de comando, que a dificuldade é bem maior do que aquele que executa, embora muitos não pensem desta forma. Também unidades de saúde no Rio Grande do Sul alagam e pacientes são resgatados após o temporal. Mais de um lugar de unidades hospitalares tiveram que ser retirados de barcos. Pacientes, e alguns em estado mais grave, levados para outros hospitais onde poderia dar continuidade aos seus tratamentos, diante da gravidade dos mesmos. Por exemplo, o governo federal também anunciou
4.400 vagas em concursos públicos neste ano. O presidente Lula agendou, ou foi agendado pelo Vaticano, um encontro com o Papa Francisco. Será lá no dia 21. Na próxima semana, às 14h30, já está agendado pelo Vaticano. O ciclone causou muitas quedas, alagamentos, quedas de árvores, falta de luz e bloqueios de várias estradas do nosso Rio Grande do Sul. A Brigada Militar também me divulgou que ela resgatou 10 famílias que estavam ilhadas em Sapucaia do Sul, aqui na Grande Porto Alegre. Também o Rio Grande do Sul registra já a 47ª morte por dengue neste ano. Também um indicado à presidência do Banrisul, Fernando Lemos, será sabatinado em comissão da Assembleia Legislativa agora na próxima segunda-feira. Está programado pelo menos a prova de ciclismo Caminhos de Itapuã, que ocorrerá neste domingo em Viamão. Também a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre, a EPTC, está auxiliando motoristas a recuperar placas perdidas após o temporal de Porto Alegre. Você sabe que as inundações, a primeira coisa que acontece é arrancar as placas de identificação e dar multa, e multa alta. Também agora ainda a saúde de Porto Alegre, mas é do Rio Grande todo, alerta para o risco de contaminação por leptospirose após o temporal em Porto Alegre, porque essas águas paradas são contaminadas e esse risco acontece e muito. Leptospirose, algo preocupante. Também que eu não vejo o porquê, mas o Galvão Bueno, aquele locutor de várias Copas do Mundo, da Rede Globo, agora não é mais, recebe a medalha de mérito Farroupilha na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Eu não vejo motivos para isso, mas é notícia. E a nossa opinião, nesse caso, pouco interfere. Uma prévia do PIB brasileiro também registra um crescimento de 0,56% em abril. Parece pouco, mas é algo que é relevante e realmente melhora a nossa economia. Também que o IBGE anunciou que lá em um estudo em 2022, a população idosa no Brasil era de 10,5%. Isto é uma grande quantidade. É uma força motora que não conta para a economia do nosso país. Também a plataforma do programa Desenrola Brasil para renegociar dívidas deve estar disponível em setembro. Por enquanto, é uma plataforma que está para ser criada. O ministro Dias Toffoli anula provas contra o advogado Tacla Duran na Lava Jato. E assim vão se diluindo aquelas provas ali. Muitos já vão pedir logo reparação de danos e ressarcimento de valores da União. Aguardem, logo vai vir. Também o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autoriza o depoimento do coronel Mauro Cid, ex-ajudante do presidente Jair Bolsonaro. Como vocês devem saber, ele está preso e recebeu o aval de depor na CPI de Alexandre de Moraes. Uma passagem aérea de R$200 começará a ser vendida em agosto. Essa medida valerá inicialmente para aposentados que recebem até 2 salários mínimos mensais. O novo camisa 10 da nossa seleção brasileira, o Vinícius Júnior, estará em campo no amistoso contra Guiné, agora neste sábado. Ele está arrasando na Espanha, com certeza. E racismo que ele sofre em razão dos adversários
pelos malabarismos que ele faz, está jogando um excelente futebol. Evoluiu e muito. Após passar por uma cirurgia, o Papa Francisco recebe alta do hospital lá em Roma, no Vaticano. Também o julgamento do piso da enfermagem, do piso salarial da enfermagem, será retomou hoje, nessa sexta-feira. O presidente Lula também prevê o crescimento do país em mais de 2,5% neste ano ainda. A Polícia Federal também investiga um grupo que movimentou 600 milhões em criptoativos. É pela internet, daquela criptomoeda. O nome é engraçado, criptomoedas. A ministra do Planejamento, a Simone Tebet, ela diz que a correção do IPCA no novo marco pode comprimir espaço fiscal em até 40 bilhões. Também o presidente Lula cobra racionalidade do agronegócio para a conclusão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Também a Câmara dos Deputados aprova um projeto que propõe tornar crime a discriminação de políticos. Foi bem avantajada a vitória, mas agora vai ao Senado, e eu espero que o Senado vete esse projeto. Quer dizer que você não pode falar nada de qualquer cargo político, além de que bancos poderão inclusive ser multados se negarem financiamento a esses políticos, mesmo que sejam caloteiros ou estejam no Serasa. Vejam só o cúmulo desse projeto. Na Câmara dos Deputados passou tranquilo, agora vai para o Senado. E eu espero que o Senado não aprove esse projeto, porque, no meu modo de ver, não tem cabimento. Quanto ao futebol, o Grêmio e o Bahia abrem as quartas de finais da Copa do Brasil, já no dia 4 de julho. No Inter, a notícia boa, os colorados, que o Inter renovou o contrato com o zagueiro Vitão até junho de 2024, apesar que ele decaiu um pouco no seu rendimento. As razões, não, mas diz que ele está lesionado. Eu só atribuo a isso, porque antes, em outras oportunidades, jogou muito bem e agora não está mostrando todo aquele futebol, né? Também com riscos de alagamentos, a Ilha do Grêmio está com acesso fechado, diante dessas inundações que estão aí, né? Também nós teremos lá dentro da nossa sinopse as notícias bobas. E uma delas é aquela celebridade, aquela artista, dizem celebridade, a Débora Seco. Ela conta um trauma ao interpretar cenas de sexo como Bruna Surfistinha. Tem outras notícias bobas aí que nós vamos dar na nossa sinopse sobre a Ivete Sangalo, sobre a Anitta, sobre a Jojo Todinho e mais outras notícias. É o momento notícias bobas na nossa sinopse. Será dentro da nossa live. A cannabis, além de medicinal, celebridades, empresas e produtos rurais estão de olho nesse mercado. É a planta da cannabis sativa, é de onde sai a maconha. O WhatsApp também vai permitir mais de uma conta no mesmo celular. É a evolução da informática e ela está se renovando e nós temos que renovar com ela, né? O presidente Lula também vai almoçar nesse sábado com o Celso Sabino. Ele está cotado para assumir o Ministério do Turismo. Também um acidente com um carro da prefeitura de Riozinho. Ele trazia pacientes ao hospital
ele aquaplanou e deixou 2 mortos na RS 122 em São Sebastião do Caí. A Polícia Federal também acha no celular do Coronel Mauro Cid instruções para golpe de Estado. Segundo disse a Polícia Federal, né? Também o Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal ouvir Bolsonaro e Daniel Silveira em investigação sobre Marcos Doval. Como os senhores sabem, no dia de ontem foi autorizado também mandado de busca e apreensão em 3 locais onde são residência ou são frequentados pelo senador Marcos Doval. Segundo a acusação, ele estaria trazendo empecilhos na investigação de atos ainda do 8 de janeiro. Também preocupante, terremoto registrou de magnitude 4,7 em São Paulo. E também lá no Chile, em magnitude 5, também tivemos um terremoto de magnitude 5. E pode ter sido esse reflexo em São Paulo. Por exemplo, com um contrato de futebol, com um contrato no Grêmio até o fim de junho, aquele atacante, o Diego Souza, tem a sua situação ainda indefinida. Também do futebol, o Santos exerce o direito de compra e mantém Soteldo e acerta contrato até 2027. O Filipão, aquele nosso conhecido treinador e ex-Grêmio, ex-seleção brasileira, ele anunciou a sua saída do Atlético Paranaense e acredita que seja anunciado como técnico do Atlético Mineiro. Segundo o noticiário, né? Ele ia largar futebol, pelo menos como treinador, mas parece que mudou de ideia e talvez volte como treinador do Atlético Mineiro, que dispensou o Cudê. Foi uma dispensa amigável e acerto de ambas as partes. Também falamos na área da saúde, aquela febre maculosa matou mais uma vítima. Ontem foi uma jovem de 16 anos, a 4ª vítima. E lá onde teve aquele surto, que foi uma fazenda em que o show do Seu Jorge para mais de 10 mil pessoas, ela é a 4ª vítima. Ela é originária do Carrapato Estrela e é preocupante na saúde. Também preocupante na saúde que o Rio Grande do Sul vive uma epidemia de HIV com prevalência na região metropolitana, aponta um estudo, e nesse estudo participaram 8.500 pessoas. Foi coletado sangue de todas elas e está sendo um estudo bem aprofundado. É uma pandemia de uma doença que já estava quase que no esquecimento pós-pandemia, mas ela persiste e está entre nós, o HIV. Preocupante realmente. Também, inevitavelmente, falaremos um pouco da guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. A Alemanha diz que a Rússia exagera no número de soldados mortos, soldados ucranianos. Também preocupante que a Alemanha também fala que obstáculos para a adesão da Ucrânia à OTAN poderão ser retirados. E com isso, a Ucrânia se aliar à OTAN. Aí poderemos ir marchando para uma provável terceira guerra mundial. Também 2 mísseis da Coreia do Norte caíram na zona exclusiva do Japão. Isso causa uma preocupação litigiosa em guerras do mundo todo. E nós, aqui no programa, estamos dando essas informações para vocês. Mas, pelo preâmbulo, encerramos. Vamos ao estúdio 1, ao estúdio 2, onde os nossos amigos já estão interagindo. E nós temos a nossa sinopse, com maiores números
e dados. É para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos, estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, estamos aqui, estúdio 2 da nossa emissora. E nós, nessa noite não tão fria como em outras anteriores, 15 graus a temperatura. Ainda estamos lamentando com as pessoas que estão flageladas aí por esse ciclone que chegou ao nosso Rio Grande. Mas nós temos que contornar todas essas situações aí. Muitos amigos estão entrando, interagindo conosco, já respondemos lá no chat, mas agora estamos aqui ao vivo. Esse aqui é o estúdio 2 da nossa emissora. Estamos de camisa, ainda é frio. O Jorge Antônio disse que está com aquele sopão delicioso. O nosso amigo, o Zé Sanguiné, ainda não entrou conosco, deve estar viajando pelo interior e com a dificuldade dessas estradas. O Alberi também está fazendo hipótese aí da possibilidade do Luizito Soares sair do Grêmio. Brincadeiras, e nós estamos aqui, temos que estar alegres, contentes, embora que tenham a desgraça de outras pessoas, mas nós prezamos por elas, oramos por elas, mas não podemos também nos abater. O nosso programa não pode decair em momento algum. É oscilante o nosso público. Sexta-feira, normalmente, nós não temos muitos espectadores. Mas hoje estamos com um número relativo, pelo menos um número que nós podemos responder, que nós podemos dar um pouco da nossa sinopse que nós temos anotado, embora que o nosso preâmbulo já deu um apanhado geral de um pouco do que afeta ou altera o nosso cotidiano. Essa é a razão principal. Agora sim, vou lá ao Estúdio 1. Aqui estamos nós, Estúdio 1 da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, com essa qualidade imensa. Além do Estúdio 2, esse aqui é o Estúdio 1. E hoje o primeiro lugar que chegou ali é uma participante do Casal 20 da Zona Norte, que é a Janei Lima. Ela é esposa do nosso amigo da turma CFS 1972, capitão Henrique da Silva e Silva, que também se manifestou. E amanhã nós nos encontraremos num almoço lá na Grelhados, na Vicente da Pontoura, em Porto Alegre, aquele encontro tradicional e mensal que um grupo de organizadores se encontra em todos os meses na oportunidade
projetado. E nós estaremos lá amanhã porque participamos também dessa turma do curso de formação de sargentos combatentes de 1972 da Brigada Militar. Depois o Henrique também se manifestou e dando assim, ó, boa noite, amigão, que tenhamos um ótimo programa Pauta Livre, com certeza. O programa aqui é qualidade e sempre, claro que vocês colaborando conosco, esse programa vai de vento em popa. Estamos contentes de estar aqui como âncora do programa e ter vocês como espectadores. Isto é ótimo, é muito bom. O pessoal não é muito adaptado na internet. Eu sempre peço que dê um like, dê positivo. Nós já tivemos até 10 pessoas interagindo conosco ali, não interagindo, mas assistindo o nosso programa, e tão somente 4 likes de positivo. Não que nós tenhamos preocupação como outros youtubers ou outros influencers, que não é o nosso caso. A nossa emissora é uma emissora web, mas sempre é uma satisfação pessoal que vocês deem um like. Claro que ele pode ser dado a qualquer momento. Tecer comentários também a qualquer momento, que na plataforma do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Isso nos ajuda, nos dá ênfase e nos dá satisfação muito maior do que a que nós já temos, porque se for só isso, nós já temos essa satisfação suficientemente. O Jorge Antônio, aquele homem que é nosso também emissário de reportagens, principalmente na área do esporte. Primeiro atuava lá pelo Guerreiro Chavantes, da Vila Elza de Viamão, agora ele é dos Guerreiros Martinica, está sempre nos proporcionando muitas informações, muitas imagens, é o nosso emissário. Claro que não é remunerado, nós não temos patrocínio, não temos uma equipe técnica à nossa retaguarda, é tudo de coração, é de agrado. E ele disse assim, que eu já tenho uma respondida anteriormente, no início da nossa interlocução com a live ao vivo. E ele disse assim, boa noite a todos. Parou de chover, mas o frio ficou. Bom para um sopão acompanhado de um vinho. E isso aí aproveita, e eu havia respondido no chat, e agora respondendo ao vivo aqui, que realmente é uma boa pedida. E a gente tem esse prazer, um bom sopão e um bom vinho, que é o acompanhamento daqueles que têm uma boa vida igual a ti. Aproveita, estás ainda com a força motora trabalhando, mas sempre é bom estar em atividade, estar em harmonia, com saúde e sempre junto aos familiares. Junto aos familiares também está o meu irmão, o Coronel Severo, ou FIFA para os amigos, e lá da Zona Sul de Porto Alegre, bairro Guarujá, uma zona que foi uma das mais afetadas da capital do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre, Zona Sul. Foi terrível por lá. Com certeza os noticiários nos mostram, as redes sociais, muito mais ainda. E ele diz assim, boa noite, um bom programa. O ciclone foi forte, muito na Zona Sul, ainda estão sem luz. Aqui em casa está tudo normal, lá na residência dele. Aqui também nós tivemos a felicidade de não sofrermos avaria nenhuma, estarmos ali, mas isso aí é muito egoísmo da nossa parte. Quando nós estamos com uma boa vontade, que Deus nos protege sempre, também temos que pensar naquelas pessoas que são menos favorecidas e que sofrem com esse ciclone aí, moram em áreas que são alagadas, sem uma infraestrutura. Nós temos que lamentar, mas a vida continua. Claro que nós ajudamos da maneira que podemos, se for um caso de incentivo moral ou até em doações, isso aí nós fazemos, mas nós temos que seguir a nossa vida. Infelizmente é dessa forma, somos todos seres humanos. E ele diz assim, o Filipão foi anunciado como técnico do Atlético Mineiro. Realmente, nós já havíamos falado na nossa sinopse, e ele saiu da direção técnica lá do Atlético Paranaense, da qual ele participava. Ele havia anunciado que já tinha abandonado a função de técnico, ia ficar só em comissões técnicas, mas tem algo que fala mais alto. Dinheiro nunca é demais, né? Dinheiro ele tem bastante, mas essa moeda também atrai demais, e um dos fatores deve ser, e tem a satisfação pessoal também
da pessoa ir até mais idade. Antes disseram que ele era retrógrado, que estava terminado para o futebol, mas ele mostrou em outras oportunidades que não é bem assim. Conhecimento não se perde no tempo. Às vezes pode não ter a evolução que todos gostariam que tivesse, mas o nosso conhecimento, esse não se apaga. E quem tem nome, status e conhecimento, que é a área do Filipão, que já foi até treinador da seleção brasileira, méritos ele tem e demais. Seja qual for a equipe que o contrata um grande profissional e com conhecimento sem igual. Ao Alexandre Marques, Zona Norte de Porto Alegre, co-irmão de divulgação do Expresso da Várzea. E principalmente, além de nos dar outras notícias, também colabora com o nosso programa, como o FIFO, meu irmão. Todos colaboram para que nós tenhamos uma sinopse ou um apanhado de notícia o mais abrangente possível. É assim que nós tentamos fazer. E o Alexandre Marques assim: boa noite, Severo. Amanhã, o primeiro amistoso da seleção após a Copa do Mundo. Contra a poderosa, claro que ele está ironizando, Guiné, e às 16 horas. E na terça-feira contra o Senegal. E eu já respondi no chat. Realmente pegaram só seleções fracas, também porque a condição técnica da seleção brasileira não está tão boa. E passaram um vexame e já tentando uma nova formação, apesar que renovações são muito poucas, e já com derrota não é nada bom. Aí escolhe essas seleções aí, que na expressão do futebol mundial, realmente, elas são quase que inexpressivas. Mas futebol não tem jogo jogado. E a gente espera que as seleções sejam fracas, que a seleção brasileira mostre um bom futebol e atenda aos objetivos. Que sempre se melhorar a sua condição técnica, jogar contra adversários fortes, seja como for, tudo é uma somatória. Torcemos sempre por um dos nossos símbolos, que é a seleção brasileira, como é o nosso hino nacional, como é o nosso Brasil, como é a nossa bandeira nacional. Temos que torcer, gostando ou não de algumas convocações, de alguns nomes, temos que prezar que o nosso Brasil evolui em todo sentido. E no futebol, embora que não em qualidade técnica, o Brasil ainda é considerado o país do futebol. E nós ficamos contentes com esse título e temos que continuar com ele por um longo tempo. Tomara que se consagre sempre dessa forma. O Alexandre Marques agora oficialmente também dizendo assim, ó: o Felipão foi contratado pelo Atlético Mineiro e o Turra foi demitido do Atlético Paranaense, porque ele era ligado à comissão técnica da qual o Felipão fazia parte. E eu no chat havia respondido que eu acredito que o Felipão também tenha condicionado de que a sua equipe técnica o acompanhasse. Isso normalmente acontece. Às vezes vem um técnico estrangeiro e traz toda uma comissão. Quando fecha um contrato, a equipe que tem interesse nesse treinador ou no trabalho desse profissional se rende aos pedidos que ele fazem, trazendo toda a comissão técnica, que eu acredito que deva acontecer. O Alberino Nascimento Cardoso, nosso amigo, esse sim, lá de Mariluz, um dos lugares onde foi mais afetado por esse violento ciclone que nós sofremos aqui no nosso sul do Brasil. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Coisa triste, essas chuvas no ginásio municipal de Esteio está lotado. Tem gente, sem contar com alguns colégios que também estão lotados. Embora que ele resida lá em Mariluz, mas ele tem os seus trabalhos profissionais e a sua residência também em Esteio. Por isso que ele tem conhecimento pleno do que está acontecendo aqui também na Grande Porto Alegre. E Esteio é dessa forma. Os órgãos públicos, os colégios estão todos sendo cedidos. Basta dizer que hoje quase que 90% dos colégios não tiveram aulas em razão das salas de aula terem sido destruídas, inundações, impossibilidade de conduções chegarem aos colégios. Tudo isso aconteceu. E outra ironia que ele fez, gremista ferrenho que ele é, além do o casal 20, o Henrique e a Janei, ele também é gremista ferrenho. E ele diz assim, ó: se o Luizito Soares sair, já estamos
em contato com o Alemão. O Alemão é o centroavante do Inter, que não está jogando nada. Isso eu estou dizendo até de coração, que eu sou colorado também. Não tão ferreiro, mas sou colorado. E o Alemão decaiu uma barbaridade. Esse ano ele está tropeçando na bola. E o Alberi, gremista como é, faz essa ironia para nós. Também tem gremista aí que é o Jorge Antônio, nosso amigo, que também deu aquele like, tudo bem. E um outro gremista, esse sim, de Nova Santa Rita. Não se manifesta como gremista, mas nós sabemos que ele o é. E também é nosso espectador, sempre cutucando no sininho, craque nas redes sociais, craque no futebol, craque na vida social também, que faz sempre uma campanha para o lar da avó Nair, lá de Encruzilhada do Sul, com seu gol de Natal. É o Laurino Nispit. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Um abraço a todos, telespectadores do programa Pauta Livre. E já dei aquele meu clique no sininho. É isso aí, já me antecipei a ti, Lauri, porque eu sei que realmente tu o fazes sempre. Eu não sei como é que está essa tua Santa Rita aí, porque realmente tem muitas inundações, e Santa Rita é um dos lugares citados. Outros lugares que são citados também, além da Zona Sul de Porto Alegre, Maquiné, lá no nosso litoral, Caraá, que é ali pertinho de Santo Antônio da Patrulha, são lugares que estão inundados. E uma das pessoas que morreram, que estão estatisticamente comprovados, foi lá em Maquiné. E temos 2 que morreram também em circunstâncias oriundas desse ciclone ali em São Leopoldo. Então nós temos 3 vítimas confirmadas, falecidas durante esse ciclone no nosso Rio Grande do Sul. Aqui eu venho então ao Estúdio 2 e vocês interagem conosco e eu retorno lá a qualquer momento. Por exemplo, das notícias que nós temos, isso é notícia. Agora, um deputado do PT, não sabendo muito o que dizer, acredito eu, né? Ele disse na Câmara dos Deputados que o agro não produz arroz, feijão, alface. Talvez seja a campanha que alguns políticos têm, principalmente da atual gestão, contra o agro. E um deputado disse esta pérola. Ele é do Partido dos Trabalhadores. O ministro do Supremo Tribunal de Justiça mandou soltar Batatinha. Isto aí está na mídia total e nós temos que reafirmar também na nossa live. Batatinha é um traficante do PCC e ele foi preso com 2 quilos de cocaína e condenado, condenado e julgado a 10 anos de prisão. Ele estava preso. É o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, um nome pomposo. Isso aí aconteceu lá em 28 de agosto de 2019, na Vila Andrade, lá em São Paulo. E um juiz, o Sebastião Reis, ele tornou a prova nula. Foi em Brasília, agora, no 7 de junho, que ele foi solto. Sabe por quê? Porque a polícia o abordou simplesmente porque ele estava nervoso e ele estava numa moto. Após uma revista, foi encontrado 2 quilos de cocaína. E isto não vale como prova. Anulando a prova, o homem, após condenado, foi solto. Claro que o Ministério Público apelou, mas ele deve estar muito longe quando der uma decisão que um outro juiz deve derrubar essa decisão. Mas aí, nova briga para a polícia e, com certeza, ele já não será mais encontrado. Esse aí é o Batatinha, traficante do PCC, com somente 2 quilos de cocaína, que é muita coisa. E ela cocaína pura e depois ela misturada rende muito, é muito viciado que se sacia com essa quantidade de drogas. Agora sim retorno ao Estúdio 1, porque o Laurino Speed entrou conosco. Ele diz assim: amigo Severo, apesar dessa chuva ter eliminado a falta de chuvas, após 3 anos, aqui renovaram as fontes e encheram os açudes. Mas triste é a causa dela e a causa
dela nas famílias dessa vez. Muitas famílias flageladas. E nós sentimos realmente esse drama dessas famílias. E já disse, nós nos lamentamos, mas não temos muito a fazer além de dar um apoio moral, fazer o socorro com o flagelado, fazer uma doação dentro das possibilidades. É só o que podemos fazer. Infelizmente é dessa forma. São nossos irmãos, são filhos de Deus, e nós também lamentamos, com certeza, mas Deus sabe o que faz. E nós que somos privilegiados, agradecemos a Deus e também esperamos que essa bênção cheguem nessas pessoas. Retorno aqui ao Estúdio 2 para dar continuidade à nossa sinopse. Como já tem poucos espectadores, o pessoal só dá aquela cutucada, dá um alô, diz alguma coisinha e sai fora. Mas tudo bem, o nosso programa não é compromisso para ninguém. Aqui tem que ser de uma maneira voluntária. E assim é que nós esperamos sempre ao nosso público. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, prendeu em Eldorado do Sul 2 homens com mais de 30 mil sementes de maconha. Um deles com 30 anos e o outro com 43. Eles disseram que haviam comprado esta maconha no Uruguai e levariam a São Paulo. Um deles, o que era passageiro, assumiu como proprietário da droga, foi autuado como tráfico de drogas, e o motorista só foi ouvido e liberado. Isso aí aconteceu ali em Eldorado do Sul, foi no dia de ontem. Também foi preso em São Leopoldo, no bairro Duque de Caxias, um homem que, há 6 anos atrás, executou com 20 tiros um paciente que estava hospitalizado e também já era rival de uma outra facção. E esse homem que há 6 anos atrás cometeu esse crime, ele estava acompanhado de um outro, e também havia um motorista que dava o apoio, e esse que havia sido preso na época. A justiça tarda, mas não falha. Nesse caso, esse dito popular se consagrou, mas ele já tem outros crimes e foi encontrado na própria região ali de São Leopoldo. Ontem também no bairro Canudos, em São Leopoldo, sempre lá, a Polícia Civil prendeu um homem que traficava uma grande quantidade de drogas sintéticas e fazia entregas por aplicativo. É a polícia da região de São Leopoldo atuando e muito em prol da sociedade. Parabéns, polícia. Foi preso também ontem o acusado Bruno Rodrigues. Ele é acusado de ter matado aquele ator, o Jeff Machado, que foi ator da série da Record Reis. Esse homem agora, como foragido, ele estava hospedado num hotel numa comunidade lá do Rio de Janeiro. E, segundo informaram, ele foi denunciado pelo tráfico, porque ele se tornava incômodo na comunidade, porque a polícia estava no seu encalço. Também um assessor da ex-presidente Dilma Rousseff no BRICS, ele defende a pena de morte, mas para quem discorda do socialismo. O nome dele eu não vou dar, vocês devem ter visto na imprensa, mas não vamos dar ibopes para esse homem, porque não tem cabimento que defenda a pena de morte, mas só para quem é contra o socialismo. É aquele, não importa quem faz, importa quem faz o quê. E essa é a denúncia. Esse homem é assessor da Dilma Rousseff, do Banco BRICS. A Polícia Federal também cumpriu ontem 3 mandados de busca e apreensão em todos os endereços do senador Marcos Duval. Ele consta como investigado por obstruir a investigação sobre atos de 8 de janeiro. A ordem dada dos mandados foi do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes também mandou a Polícia Federal ouvir o influencer sobre ataques às urnas. É o Monark. Em suas redes sociais,
já foram bloqueadas. Então, ele está em voltas com a justiça e intimado pela Polícia Federal a mando do ministro Alexandre de Moraes. No futebol, Jean-Pierre, aquele ex-Grêmio, ele recebe proposta de clubes europeus e pode voltar a jogar. Ele havia dito que iria abandonar o futebol, mas agora existe a possibilidade de que ele volte. Ainda é um jovem, não tem por que largar o futebol ainda em plena atividade. Não estava uma fase boa, mas tem uma condição técnica boa, um preparo físico, um pouco de treinamento, volta ao seu normal. Na saúde, o Rio Grande do Sul vive uma epidemia de HIV, que já estava esquecida. Um estudo, ela ouviu 8.500 participantes e houve uma coleta de sangue de todos. É um estudo sobre essa nova epidemia de HIV que já estava esquecida após a pandemia. Na Brigada Militar, também os usos dos novos uniformes serão usados em primeiro lugar pelo efetivo de Porto Alegre e região metropolitana. Segundo eles dizem, ele oferece um maior conforto, um conforto térmico, uma maior durabilidade ao operacional. É os novos uniformes da Brigada Militar. A Câmara também aprovou um projeto que torna crime a discriminação contra pessoas politicamente expostas, aqueles que são políticos em todo sentido. Então, se você cometer, ofender ou dizer alguma coisa impropere, isso aí será transformado em crime, mas foi um projeto aprovado pela Câmara de Deputados. A febre maculosa, ela é transmitida pelo carrapato estrela, né? Ainda temos vítimas sucumbindo após aquela festa em São Paulo, onde foi detectado que lá havia um foco desse carrapato. Foi lá em São Paulo, um show do Seu Jorge se apresentou com mais de 10 mil pessoas. Ontem morreu mais uma pessoa, já são 4. Foi uma jovem de 16 anos. Anteriormente haviam já morrido um piloto e mais 2 dentistas, 2 mulheres jovens dentistas. Então 4 números de mortos por essa febre maculosa oriunda de o contágio é através do carrapato estrela. Uma nova droga também, a GHB, está sendo usada em baladas. E a dificuldade de detectar é que ela não tem cheiro e não tem gosto. É chamado também a droga do estupro. Ela é colocada na bebida. Os que são viciados, ela dá uma euforia imensa, mas a quantidade é tão somente 2 gotas na língua. Já causam uma grande euforia. Maior que isso, causa uma sonolência e a pessoa se apaga. E é isso que está sendo usado nas baladas. Aquelas pessoas incautas que deixam a sua bebida à disposição, os maldosos usam essa droga GHB e fazem com que a pessoa fique desacordada e fazem todo o serviço de pena, e quando no caso de mulher, inclusive pode levá-la ao estupro. Por isso que também é chamada a droga do estupro. Aquela cantora, defensora ferrenha do presidente Lula, Ivete Sangalo, ficou bem contente, além da eleição do presidente Lula e também a volta com toda a força da Lei Rouanet, em que ela se beneficia. Ela vai fazer uma turnê de 30 anos de sua carreira. Ela fechou um contrato com uma grande rede. Dinheiro de patrocínio tem bastante, e a Lei Rouanet está aí para facilitar a vida dos artistas. Lá em Brumadinho, Minas Gerais, na área metropolitana de Belo Horizonte, no dia de ontem, um policial militar de 36 anos matou um motorista de ônibus quando ele fazia a linha regular
matou a tiros. Essa história, mais ou menos, a gente manteve contato lá no jornal, e esse policial militar, quando o motorista, já conhecido seu por rixas anteriores, que ele não quis dizer o motivo, ele pegou um mototáxi, perseguiu esse ônibus, fez com que o ônibus parasse e matou esse motorista a tiro. Depois ele pegou um veículo que já estava à sua disposição e fugiu. Se apresentou à polícia e disse que não diria as razões, mas apareceu a sua sogra explicando as razões, que esse motorista já ameaçava ele e a sua família há um bom tempo por não aceitar uma companheira que ele tinha, que era ex desse motorista. Tá? Então essa sogra é que falou esse fato aí, que o PM disse que não se manifestaria, somente em juízo diria quais as suas razões. Isso aí aconteceu lá em Brumadinho, Minas Gerais, um caso policial triste, porque terminou com uma pessoa morta, que foi esse motorista, e o outro, e o policial militar, que também estraga a sua vida, que seja o que for, vai levar muito tempo talvez para se defender, e possa até cumprir uma pena. Também quanto à guerra Rússia e Ucrânia, a Alemanha disse que a OTAN pode remover obstáculos no caminho para a adesão da Ucrânia à OTAN. E com isso eu já dei meu parecer que a possibilidade é muito grande de que, se isto acontecer, poderemos ir a uma terceira guerra mundial. A hora que a OTAN aderir à Ucrânia, for aderida à OTAN, ofenderia aquela força poderio militar e seria uma guerra mundial, o que não é nada bom para ninguém, para o mundo todo. Em São Paulo também, lá no Vale da Ribeira, um terremoto de 4,7 graus na escala Richter assustou moradores, mas também dizem os cientistas que foi um reflexo, porque um também de escala 5 graus aconteceu no mesmo momento lá no Chile. Então diz que esse terremoto aqui em São Paulo teria sido um reflexo daquele que aconteceu lá no Chile. Um pouco das notícias bobas que eu anunciei que iria dar, além daquela da Ivete Sangalo, que já é uma notícia boba, que a nós não interessa. A Anitta, aquela cantora brasileira que se apresentou lá na final da Champions League, depois foi para uma casa de amigos, e ao saírem, essa casa foi roubada ou furtaram, e ela teve o relógio cravejado de diamantes, foi furtado lá na Croácia. Esse relógio custa aproximadamente 60 mil reais. Também a Jojo Todinho, ela tem um novo namorado, e ela disse que não quer que a filha dele vá à sua casa. Como sabem, uma bronca que tem entre a Jojo Todinho e crítica da ex-namorada dele, diz que ele não dá atenção para uma filha que ela tem e não dá pensão. E a Jojo Todinho respondeu para ela nas redes sociais e também já disse que a filha que eles têm em comum não vá na casa da Jojo Todinho. É uma polêmica e é uma notícia boba que nós estamos dando. Outra notícia boba é aquela artista chamada como celebridade, nada a ver, é uma artista de TV, de novela, de cinema, a Débora Seco. Ela afirma que sexo é igual a tomar banho. É o pensamento, é que esses artistas trocam de parceiros como quem troca amor. Isso não existe entre eles, é triste. E ela diz que agora se sente constrangida a fazer cenas de sexo no papel de a surfistinha, aquela prostituta declarada que agora também é personagem de uma história de filme. 2 mísseis da Coreia do Norte caíram no Japão, na sua zona exclusiva. São provocações que estão acontecendo. Segundo um portal, o site Sohu, é o segundo no ranking de notícias lá da China. Eles declararam que nesse intercâmbio que houve em oficiais da China vindo e conhecendo o intercâmbio de oficialatos do exército chinês e do exército brasileiro,
mas parece que eles não foram nada cordiais. Eles disseram que os exércitos o Brasil está entre os 4 piores exércitos do mundo em capacidade de combate. Os outros seriam Coreia do Sul, Arábia Saudita, Itália e, dentre eles, o Brasil. Os 4 piores do mundo. E os brasileiros vão à Coreia agora. É o intercâmbio de forças militares. Parece que não está dando certo com o Exército Vermelho, o Exército Chinês comunista. Também em Frederico Westphalen, aqui no interior do nosso Rio Grande do Sul, lá na quarta-feira, uma grande quantidade de armas. 9 pistolas estrangeiras e 2 carabinas de uma facção criminosa foram apreendidos numa operação conjunta entre a Polícia Militar e a Brigada Militar Frederico Westphalen. Parabéns à polícia, e esse conjunto só ajuda a sociedade, e a criminalidade não gosta nada quando essas forças são unidas, mas só assim as leis serão cumpridas, e nós esperamos que a justiça prenda ou segure esses homens, porque quem prende é a polícia e a brigada, mas quem segura lá nas grades ou na cela é a justiça, e essa não está colaborando muito. O governo gaúcho também diz que destina recursos para municípios atingidos pelo ciclone. Nada mais justo do que isso. Também, diante da necessidade, bombeiros recém-formados já reforçam as equipes de salvamento após esse evento do ciclone. Já estão sentindo na pele o que será a sua vida profissional daqui para frente, que não é um mar de rosas. Até agora, números dizem que nós temos no Rio Grande do Sul confirmados 3 mortes, sendo 2 em São Leopoldo e 1 em Maquiné. 8 pessoas ainda constam como desaparecidas. Claro que podem ter mais pessoas, mas isso são comunicados aos órgãos. Foi confirmado o encontro do presidente Lula com o Papa. Será lá na quarta-feira, no dia 21 de junho, confirmado pelo Vaticano, para as 14h30. Para terminar a nossa live desta sexta-feira, a Comissão de Transparência e Fiscalização do Senado aprovou um requerimento para que o governo Lula explique a compra de imóveis sem licitação para o Palácio do Planalto. 380 mil foram gastos, incluindo também poltronas, mesa e cama e colchão. E com isso nós vamos encerrando o nosso Pauta Livre nessa sexta-feira. Ficamos contentes, ficamos agradecidos com vocês que estão conosco, e o nosso encontro, como hoje é 16, será lá no dia 19, segunda-feira, às 21h. Eu espero que vocês que estiveram conosco hoje, que estejam em outra oportunidade, e divulguem o nosso link, o nosso programa, para que mais espectadores estejam conosco. O nosso boa noite, nosso muito obrigado, fiquem com Deus. Pauta Livre que se despede, e rezando sempre pelos flagelados desse ciclone que atingiu a nossa região sul do país, aqui no nosso Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Fiquem com Deus. Segunda-feira o nosso encontro, 21h, dia 19. É a Rádio e TV Impacto Web de Gravataí que se despede. Boa noite e obrigado por estarem conosco.